Liturgia diária. Primeira leitura. Livro do Gênesis, capítulo 19, versículos 15 a 29. Naqueles dias, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas e sai, para não morreres também por causa das iniquidades da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as duas filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-nos sair e deixaram-nos fora da cidade. Uma vez fora, disseram: Trata de salvar a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma desta região, mas foge para a montanha, se não quiserdes morrer. Ló respondeu: Não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou o teu favor e foi grande a tua bondade, salvando-me a vida. Mas receio não poder salvar-me na montanha, antes que a calamidade me atinja e eu morra. Eis aí perto uma cidade onde poderei refugiar-me. É pequena, mas aí salvarei a minha vida. E ele lhe disse: Pois bem, concedo-te também este favor: não destruirei a cidade que falas. Refugia-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 25. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me, sondai meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Não junteis a minha alma à dos malvados, nem minha vida à dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime, sua direita está repleta de suborno. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Santo do Dia. São Pedro e São Paulo, apóstolos. Estes santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucificação. O próprio Senhor o confirmou na fé após sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando-o intrépido pregador do Evangelho, através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade.
Pregou no dia de Pentecostes e selou seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse seu Evangelho. Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei na época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas comunidades. De perseguidor passou a perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio, sofrendo morte por decapitação. Escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca, e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.